Bom dia, galera. Tudo bem? Bem-vindos ao quarto e último dia do ZDF-SMS Academy. A gente já passou por 3 dias, bastante conteúdo. A gente cobriu introdução, a gente teve várias overviews de componentes importantes do DFSMS. E, dando continuidade ao evento, a gente tem mais 3 sessões hoje para fechar o nosso plano, falando agora um pouquinho sobre RMM, um novo prisma. Depois a gente vai falar um pouquinho de Pervasive Encryption e a gente fecha o dia de conteúdo falando sobre boas práticas, partes do DFSMS que estão possivelmente subutilizadas, coisas que vocês podem, né, colocar no ambiente de vocês ou testar no ambiente de vocês, que por menor que seja a mudança pode trazer ganhos significativos, seja de performance, seja de facilidade de trabalho. Então é uma sessão bastante legal para a gente fechar o dia. Tá? Antes de eu passar para os meus amigos aqui, eu tenho uma mensagem. Tá? Ao final, né, a gente vai ter 3 sessões. Ao final da terceira, tá, a gente vai para uma sala adicional, opcionalmente. Tá? Então o evento, oficialmente, ele encerra após a terceira sessão, mas para aqueles que quiserem fazer o nosso, vamos chamar de exame final, tá? A gente preparou algumas perguntas relacionadas a tudo que foi apresentado no evento, tá? Então, para aqueles que tiverem tempo, tiverem disponibilidade, a gente preparou algumas perguntas, tá? Que vão servir como um teste para aqueles que ficarem lá no topo do ranking, vão receber um reconhecimento um pouquinho diferenciado, tá? Ao longo do dia eu vou lembrando vocês, mas já fica aí para aqueles que tiverem interesse e disponibilidade, logo após ao término da última sessão, parte de feedback e tal, a gente vai para essa sala apartada para fazer esse teste, tá? A gente trocou de ferramenta, então não se preocupe, a gente trocou de ferramenta, é algo que acho que vai funcionar legal, tá bom? Então vamos lá. Último dia, estamos aqui para falar de RMM e ZOS-MF, tá? Eu não vou dar nenhum spoilers, vou deixar que meus amigos contem essa historinha. E antes, como sempre, eu quero que eles se apresentem, tá? Antes de mais nada, bom dia, Bill. Bom dia, Net, tudo bom? Bom dia, Rafa. Legal. Bill, possivelmente, para quem não te conhece, você é bastante conhecido na parte de ZOS. Talvez o pessoal da área de storage não conheça você, ou onde você está focado, o que você está trabalhando. Fala um pouquinho do que você faz na IBM, aqui na Iniciativa Z. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou suporte ZOS, né? Sou team leader de um time de ZOS. E tenho focado bastante na parte de automação, a parte de open source, sou contribuidor de alguns projetos open source, com React, sou contribuidor do Zoe. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, dar uma introdução com a parte do ZOS-MF, para poder nivelar todo mundo, para vocês conhecerem um pouquinho dessa ferramenta que tem recebido novas funções a cada dia, e depois o Enet vai poder falar um pouquinho mais sobre o plugin que está vindo para dentro do ZOS-MF, RMM. Aqui na Iniciativa Z a gente tem feito algumas apresentações, então é isso aí. Legal, Bill. Enet, para quem possivelmente não te viu ontem, não te conhece, quem é você, meu amigo? Bom, eu completei no final do ano passado 22 anos de IBM. Eu iniciei no grupo de suporte e apoio a clientes como estagiários, o antigo CAC. Depois eu movimentei para a área de serviços e, mais recente, eu faço parte de um grupo bem mais reduzido, mas um grupo com algumas especialidades, algumas pessoas bastante experientes em diversos segmentos Z, e a gente foca no suporte aos grandes clientes no Brasil. Basicamente, os grandes bancos. Tá legal. Bacana. Então, pessoal, sobre um pouquinho sobre a sessão de hoje, fazendo uma breve aberturinha.
a gente tá aqui para falar de RMM e ZOSMF trabalhando juntos. Essa é uma feature, né, uma possibilidade bastante nova, bastante recente. E como a gente possivelmente tem pessoas aqui que não conhecem o DFSMS, que não conhecem o ZOSMF e possivelmente não conhecem o RMM, a gente resolveu estruturar a sessão da seguinte maneira. A gente vai ter o Bill aqui, que é um cara de ZOS, um cara que trabalha, né, mexe com o ZOSMF, para fazer um overview, apresentar a ferramenta de maneira bastante superficial. A gente não vai fazer um deep dive de ZOSMF aqui, tá? Mas ele vai mostrar a ferramenta para que, tipo, se você ainda nunca viu, ou se você só ouviu falar, você vai conseguir ver um pouquinho da tela, você vai conseguir materializar o que a gente vai colocar até no final da sessão. Tá? E aí o Enet vai entrar para falar um pouquinho de RMM, para quem, né, para dar uma base para quem nunca ouviu, e a gente fecha a sessão falando sobre como essas duas coisas estão trabalhando juntos e que possibilidades isso abre para a gente. Tá legal? Sem mais delongas, vou passar para você, Bill. E como sempre, pessoal, eu e o Enet, a gente vai estar aqui no chat monitorando as perguntas de vocês. Tá legal? Bill, pode seguir. A gente tô aqui também no seu suporte. Show. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Começar, então, falando um pouquinho, situando a gente no porquê do ZOSMF, né? Quais são os objetivos primários, por que a IBM trouxe o ZOSMF. Então, os desafios que ele tenta resolver. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo pessoal que está acontecendo esse ano comigo. Está sendo um ano bem corrido, a gente tem vários projetos de upgrade de hardware, de sistema operacional, de produtos, tudo para acontecer esse ano. Então, assim, não está sobrando muito tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá no time 2 novos profissionais. Eles estão começando agora com a parte de ZOS. Então, a gente tem esses desafios, né? Eles precisam aprender um pouco mais sobre o sistema operacional, aprender sobre as atividades de ZOS, e a gente tem o desafio de arrumar tempo para poder ajudar eles a pegar essas novas tarefas, a conhecer um pouquinho mais para poder inicializar dentro dos projetos. Então, o ZOSMF, ele vem para tentar ajudar nesse cenário, trazendo uma interface web, uma interface mais simples para novos profissionais começarem. Então, você diminui a curva de aprendizado para quem está começando. E tem também simplifica funções mais avançadas também para o pessoal mais experiente. Vocês vão ver que tem a possibilidade de você mapear alguns processos aqui dentro no formato de workflows. Então, você tem vários steps lá pré-definidos, onde você facilita a documentação desse processo, nos passos, na automação. E tudo isso rodando, a gente tem duas tasks rodando do lado do ZOS, onde você tem esses serviços, tá? Além dessa interface web, a gente, para o pessoal que quer desenvolver, para facilitar a automação, também tem os recursos de APIs. Então, para nivelar todo mundo, talvez não seja algo conhecido por todo mundo, API, então, Application Programming Interface. Então, nada mais é que a gente expor algumas funções para, quando precisar, a gente só chama elas, não precisa ficar reescrevendo esse processo o tempo todo. Então, pode ser dentro de uma linguagem, você pode ver esse termo dentro de uma linguagem de programação, ou mesmo serviços que estão disponíveis no web, microserviços, para você só chamar e ter a informação que você precisa. Bom, entender um pouquinho do que tem por trás na arquitetura, ou o que a gente tem lá dentro do ZOS, né? Quando a gente vai acessar a nossa página, acessar o ZOSMF. Então, o acesso é basicamente por uma página web. Você tem aqui, você vai fazer o seu login e senha utilizando o seu usuário do HackF. Então, para isso, você precisa ter o elemento, você precisa conversar com o SAF, né, para fazer toda essa autenticação, essa ponte, parte de segurança.
com o produto que você tem na sua LPAR. E, basicamente, o ZOSMF, ele, para você configurar, fazer a instalação, são definições de segurança que você tem ali dentro. Tá? Então, você tem alguns grupos de HackF que você precisa ter acesso, que vão ter, geralmente, numa instalação default, você tenha um grupo default, ISO default, um grupo de administrador, às vezes pode ter um grupo específico para network, tá? Então, você consegue daí fazer esse acesso através desse login usando o HackF. Quando você está utilizando essa estrutura do ZOSMF, então você tem um server para o ZOSMF, tem uma profile Liberty, né, que é uma profile mais simples do WebSphere, que provê todo o runtime para o ZOSMF. Algumas funções, algumas coisas escritas em JavaScript, e você consegue estender a utilização através de plugins. Tá? Então, é o que a gente vai ver mais para frente, é o caso do plugin da RMM, que o Enet vai comentar. Além das tasks do ZOSMF, da mesma maneira que a gente utiliza o SAF para fazer a parte de autenticação, você tem outros componentes que são necessários. Então, você precisa de Hex, precisa de Java, SDK no seu ZOS. Basicamente, as funções aqui do server, do ZOSMF, elas são feitas em Java. Você precisa do SYN Server. Então, Common Information Model, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso, talvez não seja tão comum para o pessoal. E Common Event Adapter. Esses são o que você precisa para o default do ZOSMF. E aí você vai precisar de outros componentes, dependendo dos plugins que você está utilizando. Tá? Então, dependendo das funções que você está utilizando aqui dentro. Então, o Common Information Model, SYN Server, o que ele traz aqui dentro do ZOS? Então, você tem uma task, a responsabilidade do SYN Server é para implementar alguns padrões. Então, esse Web-Based Enterprise Management, são alguns padrões que são utilizados no meio Enterprise, não só pela IBM, mas Microsoft, Cisco, que nada mais é que você fazer a padronização, gerenciamento de hardware, software da sua instalação e permitir a comunicação através de XML sobre HTTP. Então, que permite essa comunicação, e é por isso que a gente precisa dessa task. Então, a gente comentou no primeiro slide sobre os OSMF. Então, a gente tem a possibilidade do uso de APIs aqui dentro. Então, isso é uma coisa que é necessária para os OSMF, é um pré-req externo. Ou como Event Adapter, CA, então é uma task do ZOS também, que vai fazer a interface com alguma dessas features, com o SYN Server, é necessário para a parte de incident log, do uso do ISPF, é possível utilizar o ISPF dentro do TSO também. Então, você tem lá, através da interface web, o uso do ISPF. A partir de algumas funções aqui dentro do ZOSMF, você precisa criar, gerenciar usuários de TSO. Então, são outra função que você utiliza o CA. Antes da gente passar para ver um pouquinho mais do ZOSMF do lado do usuário, eu acho legal comentar também que teve essa modificação. Tá? O ZOSMF, eu via bastante gente falar que ele era um pouquinho complicado de configurar e tal. Então, uma das iniciativas que a gente teve nas últimas versões é essa mudança do ZOSMF Lite Configuration. Antigamente, para você começar o uso do ZOSMF Core, você tinha todas essas funções aqui dentro, que você tinha que estar configurando para poder começar a utilizar, e depois você vinha para os serviços opcionais. A partir de agora, não. Então, para você começar já subindo a task do ZOSMF, as informações, o que você precisa ter configurado é basicamente a Liberty Profile, a parte de navegação e Online Help. Então, ficou bem mais simples de começar startando a task e aí depois passar para os core services que você vai utilizar ou serviços opcionais aqui dentro. Tá? Então, essa mudança ajudou bastante na configuração do ZOSMF. Vamos dar uma olhadinha agora em qual que é a cara do ZOSMF. Tá?
Então, aqui na minha tela, eu estou logado já no meu ambiente, no meu ZSMF. Vocês vão ver que não tem muita função aqui, porque eu tenho mais algumas opções mais relacionadas com a parte de MVS e tal. Mas tem vários outros plugins, como é o do RMM, plugins de network, que é só a gente ir e atualizar. Eu consigo adicionando eles conforme a necessidade. Tá? Então, algumas coisas sobre essa interface. Hoje, a interface default que você começa utilizando, ela traz esse modelo mais no estilo desktop, um desktop virtual, mas você ainda tem aquela interface clássica, a opção de utilizar a interface que era utilizada até, acho que até a versão 2.2, 2.3. Essa aqui era a default. Então, você tinha esse estilo mais aplicação web mesmo, e você conseguia navegar pelos menus, tá? Por exemplo, aqui, console. Vou voltar lá da minha interface desktop. Então, algumas funções aqui que são, eu vou comentar, você pode utilizar. Só para mostrar o que tem disponível aqui no básico. Então, você pode utilizar console dentro do ZSMF. Então, todas essas aplicações, plugins que a gente starta, elas abrem como se fosse janelas aqui dentro do browser, tá? Deixa eu carregando aqui. A conexão está um pouquinho lenta. Aqui dentro você consegue ter acesso às consoles disponíveis, tá? Então, assim, hoje o ZSMF você não precisa trabalhar ele a nível de sistema, você pode trabalhar com nível de Sysplex também. Então, se eu tivesse outros ambientes aqui, eu teria a visão deles para escolher qual console eu quero ativar, qual console eu quero utilizar. Então, eu startei aqui uma console para o meu usuário. E aqui dentro a gente consegue navegar por quando vem alguma mensagem, enviar comandos. Por exemplo, um display de address space, o display de PrimeLib. Qualquer comando que você queira dar, você consegue dar os comandos por aqui para o seu ambiente. Depois você tem opções de filtro. Se quiser marcar a opção para reply, você tem também para ficar presa na tela. Uma coisa que eu acho interessante de mencionar é esse Security Configuration Assistant. Tá? Eu vou deixar ele carregando aqui. Vai demorar um pouquinho. O que é esse plugin? Isso aqui eu acho ele bem legal de mencionar para vocês, porque assim, todos os recursos que a gente tem aqui dentro, para você utilizar, você precisa de um acesso dentro do HackF, tá? Então, se você tem alguma coisa que você quer utilizar, algum plugin, você não tem acesso, como que você sabe o que você precisa pedir para o pessoal de segurança, ou como que o pessoal de segurança vê o que está faltando para o seu ID? Então, você consegue validar o usuário. Então, aqui no caso está o meu usuário, e ele te mostra, tá vendo? Para os serviços de cloud provisioning, o que está faltando, o que eu tenho configurado. Então, aqui você tem os recursos dentro do HackF, tá vendo? E se o seu usuário está ok com o acesso que você precisa. Então, por exemplo, eu não tenho acesso a esse recurso. Então, isso aqui é uma função do ZMF Cloud que meu usuário não está passando. Então, eu consigo ir lá trabalhar com o pessoal de segurança e pedir esse acesso para poder utilizar essa função. Então, você tem várias opções separadas aqui, desde configurações mais avançadas a configurações mais simples. Então, isso aqui é bem interessante. Eu não tenho configurado aqui, mas eu acho legal mencionar também esse Xert, que é uma das ferramentas que a gente tem instalado. Dentro da minha instalação, o pessoal que mais utiliza o SMF hoje é o pessoal de Network, tá? Então, tem várias funções aqui para Configuration Assistant que ajuda bastante com o Network. O Xert é um plugin que está aqui dentro e vai ajudar você a monitorar a parte de criptografia nas comunicações TCP/IP, nas comunicações que você tem no CLPAR. Outra coisa interessante, a navegação pelos seus arquivos. Então, você consegue navegar por aqui, por essa lupa, então você consegue acessar seus diretórios dentro da parte de USS, então você vai navegando aqui pelas pastas.
tá vendo? Navegando, abrindo os arquivos. Você consegue fazer essa navegação. Esse aqui é bem utilizado em web, tá vendo? Não lembro o nome disso, mas você consegue vir aqui e navegar direto para o link que você quer ali dentro. Eu vou fechar esse arquivo. E não tem diferença. Eu posso vir aqui e passar, por exemplo, algum dataset que eu queira ver. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o sys1.parmlib. Deixa eu pegar user parmlib no meu caso. Aí eu vejo. E dentro da parmlib do ambiente, você tem alguns membros. Então, eu consigo vir aqui e navegar por eles. Ele traz essa opção que é bastante utilizada em editores modernos. Por exemplo, o VS Code tem essa opção para você navegar por esse minimap aqui dentro do membro, tá? Você consegue filtrar. Tem um membro aqui, a gente está vendo que o ZSMF ele utiliza esses plugins. Então, se você quiser utilizar, por exemplo, o plugin do RMM, eu não tenho ele aqui, é um plugin novo, tá? Então, a gente vai ver que saiu no segundo semestre do ano passado. Mas aí você faz a instalação para você ativar o plugin. Os plugins que você quer fica dentro da parmlib no ISO PRM00. Então, aqui tem toda a parte de configuração do ZSMF, a porta que você vai utilizar, quais são os usuários que você tem aqui dentro, os grupos para você conectar. E aí, aqui embaixo, você tem os plugins que você quer ativar, quais plugins você quer utilizar. Tá vendo? Então, é só vir aqui, adicionar o plugin, e você pode começar a utilizar. Dentro da parmlib, no membro ISO PRM00. Dentro da sys1 samplib, também vem um membro desse para você usar na parte de configuração. Outra coisa interessante. Eu vou pegar aqui minha biblioteca. Aí consigo acessar aqui o meu membro, o meu dataset. Então, eu tenho esse membro aqui. É um job, um JSL. Eu consigo vir aqui e submeter ele. Ele já rodou, ele traz para mim o resultado, tá vendo? Meu job completou com 0. Os cards aqui dentro, os DDs aqui dentro, para mim ver como é que foi a execução. Então, tudo navegando aqui pela interface mesmo, bem amigável, bem simples. Quero ver esses jobs que eu acabei de submeter. Você tem a parte aqui do job output. Então, eu consigo vir aqui e filtrar. Então, eu quero ver tudo que é do meu usuário. Então, ele filtra tanto pelo job name quanto o owner, baseado no que eu escrevi aqui. Então, aqui o job que eu acabei de rodar. Consigo procurar tasks do sistema, tá vendo? ISO. ISO server. Não precisa do asterisco. No caso aqui, eu procurei pelo ISO server, tá vendo? Ele trouxe, baseado no usuário, poderia pesquisar ISO pelo nome da task. Isso aqui, algumas funções que você tem aqui dentro. Você tem também a parte de documentação que você tem acesso, que como a gente comentou, a gente tem a parte de APIs. Quando a gente abre aqui, ele traz toda a documentação, ele utiliza Swagger, e aí você tem as APIs para você testar. Para ser mais rápido, eu já deixei aberto aqui do outro lado. E aí você consegue visualizar a lista de APIs do seu ambiente aqui dentro. E eu acho que porque eu abri o outro, eu travei minha página aqui. Então, deixa eu voltar para lá. Exatamente. Então, você tem a lista aqui de APIs. Então, você clica, vê quais são os métodos que você tem, como que você acessa essas APIs. Então, para você acessar essas APIs, a gente está utilizando HTTP, a gente está utilizando o REST. Então, você tem quando a gente fala sobre APIs, você tem que falar qual o tipo de acesso que você quer ter, né, que seria esse método, e o endereço. Então, aqui ele traz esses exemplos, tá vendo? Para APIs de console, dataset, você vai ter jobs, notification, software, system variables, tem várias opções. Então, por exemplo, pegar aqui de dataset, só para a gente ver um pouquinho mais em detalhes. Então, quando eu clico aqui, eu quero ver essa API, a documentação dela. Então, tem detalhes da implementação, como que funciona, como que é a resposta dela, os cabeçalhos, as informações que a gente precisa passar, quais informações são requeridas, quais são necessárias, tá? Então, eu vou colocar aqui
ISO, não, desculpa, build.jcl. Você consegue testar essas APIs também, tá vendo? Então, eu coloco aqui as informações, poderia preencher outras, como só aquele é obrigatório, mas, assim, digamos que um dataset ele não está catalogado, você pode passar a Volcer também. Isso eu acho interessante de comentar. Então, eu vou testar essa API. Então, ele gera aqui para você como seria um comando, por exemplo, um curl, para você acessar essa API. Então, quais são os comandos que você deve utilizar, qual que é a URL completa, digamos que você só quer saber a URL, você vai colocar isso dentro da sua aplicação, como que é a resposta. Então, essas respostas ela vem nesse formato JSON, que hoje é padrão, quando a gente está falando com aplicações web, tá? E aí, quais são os códigos que veio quando a gente testou essa daqui. Então, o build.jcl me retornou um dataset. Essas APIs são as APIs que possibilitam, por exemplo, quando a gente usa comandos do Zoe, lá para dar um Zoe file, em vez de dar todo esse comando, a gente coloca lá Zoe files list dataset, mais simples de lembrar, ele vai fazer por trás dos panos mais ou menos a mesma coisa, vai fazer essa chamada e trazer tudo para você formatar. Então, aqui você tem toda a documentação para poder criar esses casos de uso, criar automação, criar programas em cima disso. Caso você queira saber mais sobre os OSMFs, aprofundar um pouquinho mais, então, ibm.github, aí eu uso o OSMF, eu vou colar aqui. E aí você tem algumas informações, quais são as últimas atualizações, documentação sobre os OSMF, para get started, para começar, então você tem algumas opções de trial, você vai ter o GitHub dos OSMF, alguns tutoriais aqui dentro de algumas funções, tem inclusive uma coleção do Ansible para trabalhar com as APIs dos OSMF. Você tem esse GitHub aqui também que eu acho interessante de vocês terem, que traz algumas workflows, tá? Então, você vê aqui que tem vários exemplos que você pode acessar, então, para trabalhar com HackF, UserEdge, então você tem vários exemplos aqui. Então, as workflows, elas mapeiam todo um processo e você não precisa saber todo esse código aqui, para utilizar. Você consegue importar ou definir tudo por um painel aqui dentro do OSMF. Então, se você vem aqui pelo Workflow Editor, você consegue importar essas workflows, tá? Ou você consegue mesmo criar direto aqui dentro. Quando você cria aqui, ele vai gerar para você por detrás dos panos o XML lá, com todas essas definições. Então, aí você consegue aqui criar uma nova workflow, ou abrir uma existente, se você estiver importando algum desses XMLs que eu mostrei. Vou abrir só para criar nova, só para vocês visualizarem mais ou menos como que funciona esse painel. Então, quando a gente vai criar um workflow, então a gente tem as definições dela, vai marcando qual campo são obrigatório, os steps, assim, dentro de um workflow, a gente pode ter vários steps, de vários tipos, por exemplo, eu vou colocar aqui, aqui no tipo, eu vou escolher um inline template, então quer dizer que minha workflow vai estar dentro do mesmo XML, com as instruções, com toda a documentação dela, e aí eu posso escolher, eu quero utilizar um template de JCL, de Rex, de Unix, quero utilizar variáveis, essas variáveis, elas facilitam o reuso dessas workflows, então, por exemplo, posso criar uma variável para usuário, então eu vou ter lá meu JCL que cria um novo usuário, faz todas as definições e utiliza essa variável para fazer as definições. Então, está aqui o exemplo das workflows, onde você consegue pegar algumas. E para estender o uso dos OSMF, a gente tem vários plugins. E como eu comentei, esse aqui é o APAR, que saiu recentemente. Vou deixar o Enet agora comentar um pouquinho mais sobre o RMM e sobre esse plugin que saiu para os OSMF. Eu vi aqui que tem a pergunta sobre SAF. Sim, ele utiliza o SAF para fazer a comunicação a partir de segurança com os OSMF. Tá? Então, com o HackF, com a CF2, qualquer que seja o software de gerenciamento de segurança. Tá? Beleza.
Eu não vi mais outras perguntas aqui, mas eu acho que é isso do meu lado. Bom, vamos passar para a net, porque daí essas perguntas você pode responder no chat e sobre um tempinho no final a gente traz para a sessão. Pode ser? Show de bola. Sim, sim, vou estar por aqui. Você vai compartilhar a tela aí, Anete? Nossa, mano, ele tá desde as 5 aqui. Oi, desculpe, tive um problema operacional aqui, mas sim, vou compartilhar a tela. O Bill, eu estava acompanhando e, de fato, me parece que foi só essa pergunta sobre o SAF que você já comentou, tá? Vocês estão me ouvindo, Rafael? Estamos sim, Net. Ok, perfeito. Deixa então eu abrir a nossa segunda parte. Só um instante, por favor. Okay. Bill, só confirma se estão visualizando ok, por favor. Ainda não. Ainda não? Ainda não apareceu aqui, não. Ok, só um instante, então, por favor. Agora sim? Alô, Bill, estão visualizando? Não, não está aparecendo, não, Net. Não está? Não. Ih, rapaz, então peraí. Peraí. Um minuto, por favor. Ok, só mais um instante. Carregou aí, Bill? Não, você quer passar para mim pelo Slack e eu tento compartilhar? Não chegou nada aqui da tela, não. Mas que estranho. Peraí. Talvez a compartilhação esteja compartilhando o seu conteúdo, né? Não, eu já parei aqui, já encerrei. Ok. Peraí, só mais um instante. Se quiser mandar no Slack, eu compartilho aqui. Ele não está demorando para carregar aqui Uhum. para carregar aqui na minha. Mas está carregando, só mais um instante que já está carregando. Uhum. Só mais um instante, pessoal. Ok. Vamos ver se carregou agora. Ainda não carregou. O Bill, tá surgindo ali algumas perguntas, alguns pontos. Se você puder ir comentando enquanto isso, o Colarudo colocou uma pergunta ali agora. Não, o pessoal está só conversando aqui sobre o uso dos dois SNF, que alguns já estão adotando. Sim. Deixa eu ver se carregou. Agora sim. Sim, os SMF, desde a versão 2.2, assim, os SMF está disponível desde a versão, se eu não me engano, 1.11 ou por ali, tá? Mas, assim, desde a versão 2.2 ele já vem meio que acoplado nos iOS. A partir do momento que você tem toda a parte de definição de segurança ativa, tem aqueles pré-recs, você já consegue habilitar o start dele, tá? Copiando as procs para o server dele, para sua proc.lib padrão e habilitando o membro, o ISO-PRM dentro da sua farm.lib.
Mais um instante, não está carregando. Ireno, ele não está carregando. Eu não entendo por que não está carregando, tá? Mas ele não está trazendo a possibilidade de eu carregar aqui o meu PowerPoint. Eu vou repassar, então, para você Bill, e você... Passa para mim e eu compartilho. Sim, vamos lá. Salviano, o ZSMF ele começou antes da versão 2.1 ainda. Que 2.2 é a parte que ele já vem parte do sistema mesmo. Comentando só aqui o comentário no chat. Eu não lembro exatamente qual, mas na versão 1.3 eu já estava configurando ele pro ambiente que eu atendia na época. Então eu estou na dúvida se não 13 ou não 11. Okay. Rafael, eu estou carregando aqui no Slack. Você pega, por favor, e tenta fazer, porque aqui realmente não está carregando. Peraí. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou passando por elas já, Rafa, enquanto o Inet faz ali. Rafael, mandei para você. Um desafio de instalar o Zoe em um dos nossos ambientes. Qual seria o melhor caminho a seguir? Pois uma das pessoas tentaram e tiveram problemas com a task do ZSNF. É como eu comentei, Reinaldo, até a versão 2.3 era um pouquinho mais complicado de fazer essa configuração. Agora ela já está bem mais simples, tá? E uma mudança que teve recentemente é que saíram várias PTFs para melhorar a performance dele, a partir do startup, o consumo de recursos. Então, eu não sei se esse foi um dos problemas que vocês tiveram, mas agora já está bem mais simples. Rafael, aqui finalmente carregou, tá? Eu vou subir, tá bem? Ok. Visualizam agora, Bill, por favor. Opa, agora estamos vendo sim. Eu volto para as perguntas. Conclui essa resposta que você estava passando, por favor. Essa aqui está respondida já. Antes de ir para as próximas, você pode ir. Perfeito, então vamos lá. Rafael, carregou bem aqui, tá? Desculpe, pessoal, pelo atraso, mas por algum motivo aqui a aplicação não estava conseguindo carregar. Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre a RMM, em seguida mostrar o início da utilização do RMM através do ZOSMF. A gente vai ver depois, então, por que eu me refiro a início, tá? Mas vamos lá. Bom, o RMM, gente, ele é um produto relativamente novo, ele deve ter algo em torno de 15 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos 15 anos disponibilizado pela IBM. O RMM nasceu na IBM Alemanha, com o tempo ele evoluiu para um grupo de desenvolvimento na Rússia, e agora, recentemente, eles movimentaram o desenvolvimento e suporte do RMM para a IBM nos Estados Unidos. Tá? Então, ele é relativamente novo, e nasceu mais ou menos dessa forma, nasceu na Alemanha, foi para a Rússia, agora está de volta, ou agora finalmente integra o grupo lá nos Estados Unidos. Bom, o RMM, como todo, o RMM ele é um produto de gerência de fitoteca, né? É o que o mercado chama de Tape Management Subsystem, TMS. Então, o RMM, assim como todo software de gerência de fitoteca, a função básica, a função primária deles é gerenciar o ciclo de vida das fitas. Muito bem. O que significa exatamente o ciclo de vida das fitas? Uma fita SQUAT, uma fita disponível para utilização. O RMM, assim como os demais softwares, tem controle sobre as fitas que estão disponíveis, então sabe quais fitas estão disponíveis para utilização. Essa fita, quando ela é utilizada, ela é disponibilizada para utilização para algum produto, alguma aplicação, ela então recebe um dado novo e ela tem o status alterado. O status dela é alterado para non-scratch, não para uma fita master ou uma fita private. Aí, dependendo da plataforma, a denominação diferencia um pouco, mas na prática a fita ela é scratch, a fita ela foi utilizada, então tornou-se não scratch, tá bom?
nos manuais IBM é comum a gente ver o termo non-scratch. Muito bem. Então, era scratch, foi utilizada, assumiu então o status de non-scratch, e a partir daí, seguindo alguns critérios que são estabelecidos de acordo com a carga que a fita recebeu, ou os arquivos que foram gravados na fita, que pode ser 2 ou mais, ou 1 ou mais arquivos, então, baseado na característica desses arquivos, ou desse arquivo na fita, é então determinado qual é o prazo de retenção, ou seja, quanto tempo a fita permanece em non-scratch, uma fita quente, e para depois, então, retornar para o status de scratch e voltar a ser reutilizada. Tá? Esse é basicamente o ciclo de vida, o life cycle de uma fita em produção. Nesse meio tempo, pode ocorrer também de a fita precisar ser movimentada, ela pode ser movimentada, por exemplo, para um site backup ou para um cofre, seja ele onde for, se ela for uma fita de backup, por exemplo, ou se ela for uma cópia de um dado que foi criado e a cópia, então, é movimentada para backup, enquanto que o original permanece no site de produção, para leitura. Mas, enfim, a fita, durante o life cycle dela, ela pode ser remanejada para um cofre, e depois de um determinado tempo no cofre, ela, então, retorna para o site principal, para o site de produção, para a fitoteca de produção, próximo, talvez, do período de expiração dela. Tá? Então, esse é o processo, o life cycle de uma fita. Como eu disse, o RMM, assim como os outros softwares de gerência de fitoteca, administram todo esse processo, todo esse ciclo. Tá? A administração ela vai desde a fita pode ou não pode ser utilizada enquanto scratch, né? E se pode ser utilizada enquanto scratch, depois que ela é utilizada, daí a quanto tempo ela pode retornar ou vai retornar para o pool, para o conjunto de fitas disponíveis e scratch para reutilização. Então, tudo isso, desde pode ou não pode utilizar, até a liberação ou não para o pool de scratch, tudo isso é controlado pelo RMM, tá bem? Assim como os outros softwares de gerência de fitoteca, tá? Muito bem. Bom, o life cycle, então, ele inicia com a tentativa de utilização da fita, e toda a tentativa de utilização de gravação da fita é interceptada pelo RMM, tá? Assim como os outros softwares de fitoteca também. Mas a utilização da fita, a tentativa de gravação na fita, ela é interceptada pelo RMM, o RMM valida, pode ou não pode utilizar, e dependendo do resultado dessa validação, o RMM, então, registra o que foi feito, registra a utilização ou registra a recusa para a utilização, e a partir do aceite, a fita, então, é gravada, ocorre, então, a gravação da fita, e tudo que foi gravado, tudo que foi, ou todos os nomes de datasets que foram gravados, e além de outras informações associadas a essas gravações, são todas registradas pelo RMM, como, por exemplo, em que drive a fita foi gravada, qual job gravou, quantos arquivos, a data em que foi gravada, enfim, todos os detalhes dentro do processo de gravação, ou que fizeram parte do processo de gravação, dos arquivos, de cada um dos arquivos, são registrados pelo RMM. Tá bem? Esses detalhes ficam no CDS, que é um control dataset de RMM, é um arquivo Visan, uma base, a RMM é a base Visan, é um arquivo Visan, e a partir desses detalhes, a partir dessas informações que o HSM colheu e registrou no momento em que a fita foi gravada, a partir desses detalhes, a gente pode, então, definir regras ou profiles dentro do RMM que mantém a fita inacessível para novas gravações ou indisponível para novas gravações, até que o RMM decida, com base nesses detalhes e na profile associada, se a fita pode ser reutilizada ou não, tá bem? As fitas, geralmente e é bom que seja assim, o RMM possui uma série de profiles, pré-definidas, e as fitas, as características de gravação, geralmente, o nome do dataset, né, é utilizado para poder
fazer match com uma profile de retenção ou outra, e a partir daí, então, o RMM segue associando o registro dessa fita a essa profile, até que algum dia o RMM decida que, com base na informação da profile, a fita pode ser reutilizada. Aqui já tem alguma experiência com o RMM, essas profiles são as chamadas VRS, tá? Virtual Record Selection. Tá bem? Muito bom. Bom, então, o ciclo de vida da fita começa, então, como scratch, a fita está disponível, a fita aqui na direita, embaixo, no laranjinha, a fita, ela foi utilizada e foi alterada para um status de fita quente, non-scratch, master, private, user, enfim. Existe uma série de denominações, mas a fita é non-scratch, não pode ser reutilizada. Depois disso, o RMM passa a monitorar, e em algum instante o RMM passa a monitorar, né, a retenção dela, ou controlar a retenção dela. Em algum instante, em algum dia, o RMM vai decidir que essa fita pode voltar a ser uma fita scratch, ou seja, pode voltar para o grupo de fitas que podem ser reutilizadas. Também, basicamente, são esses 3 principais steps, os 3 principais passos. A verificação que o RMM faz para decidir a liberação ou não da fita, ela é diária, ocorre todos os dias, então todos os dias o RMM está ali validando a retenção ou não da fita. E esse processo, gente, ele ocorre tanto para fita scratch, tanto para fita virtual quanto fita física, o processo é exatamente o mesmo, tá bem? A única coisa que muda é que quando a fita é física, o tráfego de informações sobre a situação da fita, liberação ou não, etc., é um tráfego menor, né, envolve apenas alguns componentes lá no ZOS, ao ponto que quando a fita é virtual, as informações, a propagação das informações que o RMM mantém, ou que o RMM decide fazer, é muito maior e abrange uma quantidade muito maior de componentes, sobretudo quando a fita é virtual, tá bem? Mas em todos os cenários, fita física ou fita scratch, basicamente esses 3 passos, scratch, não scratch, e o RMM algum dia decide a liberação dela para reutilização. Tá bem? Muito bom. E a principal característica da fita ou do arquivo que o RMM utiliza para fazer a liberação, como eu disse, é o dataset name, né? E a partir do dataset name, a gente geralmente define, ou o administrador de RMM geralmente define, a prazo de expiração, a quantidade de dias que a gente que a fita deve permanecer retida, que a gente deve atribuir para a retenção da fita. Então, a data atual é somada à quantidade de dias, e com isso a gente chega na data final, e é nessa data final, lá na frente, que o RMM vai, então, decidir pela liberação da fita. Ok? Então, basicamente, dataset name, e associado a isso, um prazo que acaba gerando uma data de expiração lá na frente. Ok? Muito bem. Bom, o ambiente RMM, ele é relativamente simples, tá? Tem um address space, e além do address space, tem um subsystem interface, ou seja, a ativação do RMM gera um subsistema. É importante a relação entre o address space e o subsistema, no aspecto de segurança, da segurança do dado da fita. Por exemplo, se ocorrer algum problema com o address space, tá? Se o address space estiver inativo, ninguém consegue fazer nada até segunda ordem, né, do administrador de storage. Isso porque o subsystem interface, o subsistema, ele interage com o address space, e se o address space não estiver respondendo, não estiver ativo, o subsistema impede qualquer atualização ou qualquer alteração no parque ou no conjunto de fitas disponíveis. Bem? Muito bom. E junto, então, com isso, junto com o subsistema e com o address space, a gente tem o CDS, o Control Dataset, que é um arquivo VISAM, onde o RMM mantém todo o detalhe sobre as fitas e utilização delas, bem como conteúdo em cada uma delas. Tá? E o journal, que é uma log, né, que nada mais que não serve para qualquer outra coisa, a não ser registrar informações que podem ser utilizadas para diagnóstico, né, caso a gente identifique algum problema com o uso da fita, e também pode ser utilizado, e talvez a principal função do journal seja
a utilização dele para a gente poder atualizar o control dataset, atualizar esse VISAN, se esse VISAN perder informação ou se a gente precisar restaurar um backup desse VISAN. Se precisarmos restaurar, os registros que estão no journal, eles servem também para atualizar esse VISAN até o momento atual, ou seja, desde quando esse backup foi feito até o momento atual, eu utilizo o journal para fazer essa atualização, tá bem? Como eu disse, uma outra utilização, uma outra característica do journal permitir também que a gente utilize os registros dele para podermos fazer proba determination, tá? Por que a fita foi liberada, qual foi a profile que permitiu a liberação, em que momento ela foi liberada, ou um usuário com autoridade maior foi lá e agiu para que a fita fosse liberada, enfim, tudo isso é registrado no journal e tudo serve para diagnóstico, tá bem? Muito bom, então é um ambiente relativamente simples, tá? Muito bom. O RMM, por ser um produto IBM, ele interage automaticamente com diversos componentes nos EOS, né? Sobretudo os componentes que têm relação com a utilização, a gravação do dado em fita e os componentes que registram as informações que estão na fita, né? Então, tem catálogo, tem as rotinas de open, end of volume, open close end of volume, tem o allocation e assim por diante. O HSM e o DFDSS, que são utilitários, são usuários de fita, né, interagem automaticamente com o RMM. O OAM, já falamos bastante do OAM essa semana, mas o OAM, ele interage com o RMM para que o RMM possa ditar as regras sobre o uso de fita lá embaixo na virtualização ou no robô. Catálogo, hackf e assim por diante. Tudo isso de forma automática, tá bem? Tudo isso de forma automática, sem que a gente precise compilar nada, adicionar nada, enfim, tudo isso de forma automática. Os softwares de fitoteca que não são da IBM, que são concorrentes do RMM, dependendo do que ele precisar fazer ou de como ele vai funcionar, geralmente é necessário alguma exit, algum acerto de compilação de alguma exit ou de algum módulo IBM para que esse software de fitoteca não IBM, concorrente do RMM, funcione de forma também automática como o RMM. Com o RMM não precisamos fazer nada, basta ativar o address space e fazer alguns setups em bibliotecas, em Parmelit, etc. Bom, muito bem, então isso é o RMM. Ele interage, a interação do RMM, agora comentando um pouco sobre o que está sendo movimentado de RMM movimentado não, o que está sendo disponibilizado no ambiente RMM para que a gente possa acessar através do ZOSMF, tá? Assim, o RMM, ele é um produto relativamente novo, 15 para 20 anos, é um produto novo, se a gente pensar em ZOS, em mainframe, né? Mas ele, mesmo novo, ele tem uma cara, assim, de cinquentão, né? Então, ele tem aquelas interfaces TSO, aquelas coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que são bastante comuns, né? São bastante utilizadas desde que as interfaces TSO, ISMF e SPF surgiram lá muito mais tempo com o ZOS, tá? Ou com o mainframe. Então, o RMM ele e surgiu há muito menos tempo que esses outros aplicativos mainframe. Ele é um produto muito novo, mas ele surgiu interagindo com o usuário usando essas ferramentas ZOS ou essas ferramentas mainframe, sobretudo o TSO, e SPF, TSO, né, que são os painéis, e comandos de console de ZOS, assim como os outros produtos mais antigos, como o HSM, também fazem, tá? Muito bem. Muita gente reclama disso, né, dessa interface assim um pouco pesada, um pouco não amigável, né? Mas enfim, a forma como a RMM interagia ou permitia a gente interagir com ele até
até agora, antes do ZOSMF. Os principais painéis do RMM são bom, o painel inicial, né, que a partir dele, então, remete para uma série de outros painéis mais ou menos importantes, né, mas os principais, os mais importantes, são os painéis que buscam e que mostram informações sobre as diversas fitas, os diversos volumes que estão sob o controle do RMM. Então, tudo que está sob o controle do RMM, todas as fitas e a situação de cada uma delas, né, a fita na tela no meio da tela, status, a gente vê informação de scratch, ou informação de master, que é uma fita non-scratch, então master é uma nomenclatura RMM, específica de RMM, tá? Para uma fita non-scratch. Então, aqui as fitas scratch e as fitas master. E a partir desse painel, a gente consegue navegar por uma série de outros painéis, uma infinidade de painéis, por exemplo, os painéis que mostram qual é o conteúdo, quais são os arquivos que estão dentro das fitas RMM master. Então, se a gente selecionar aqui à esquerda, no meio da tela, a fita TST000, que é uma fita master, né? O RMM vai abrir, navegando por uma série de painéis que mostra, como eu disse, principalmente os painéis com o conteúdo das fitas. E quando mostrar o painel com os conteúdos, com os arquivos que estão nessas fitas, ele mostra também detalhes sobre as datas de expiração de cada arquivo, os critérios de retenção de cada arquivo e assim por diante. Muito bem. Outro painel, não menos importante, o painel de volume, é o painel de detalhes de volume, tá? Então, eu falei de painel que lista os volumes, agora o painel com detalhes de volume, então ele traz todas as informações a respeito de volume, e aqui ele remete para a informação de nome, somente do nome, tá? Dos arquivos que estão dentro dessa fita. Então, a gente pode ver que no meio da tela, a gente tem aqui dataset name, só informação de dataset name, não tem detalhes sobre o dataset, né? Por exemplo, que tipo de dataset que é, quando que ele expira, quem criou, aquela coisa toda. Então, os detalhes de dataset a gente encontra no painel de dataset, e os detalhes de volume no painel de volume, como esse exemplo aqui. Então, aqui nesse painel, e se a gente girar aqui, ele tem uma série de páginas, esse painel, tá? Nesse painel a gente tem tudo a respeito do volume, tá? Que tipo de mídia que quem gravou, o job que gravou, quando gravou, o drive, o endereço de drive que gravou, e assim por diante, tá bom? É difícil imaginar uma informação de volume que não esteja aqui, tá? Eu acho que não existe, tá bem? Aqui e também nas próximas páginas desse painel, né? Muito bem. Aqui o painel de detalhe de dataset, então a partir desse painel inicial a gente consegue entrar no painel de detalhe de volume ou no painel de detalhe de dataset, como é esse aqui. Reparem que no painel de volume tem só o nome do arquivo aqui no meio da tela. Já no painel de dataset a gente tem os detalhes, todos os detalhes a respeito do dataset. Até mesmo o nome do programa que gravou, tá? O cartão DD que gravou dentro do job, o job, e assim por diante. Aqui embaixo tem alguma informação sobre o critério de retenção, tá? Reparem lá embaixo, um negócio chamado VRS Name, e tem aqui o nome Y, C, J e etc. Esse VRS Name é a profile que dita as regras de retenção desse dataset e, consequentemente, a regra de detenção do volume, tá? É importante notar aqui que se o volume tem 2 ou mais datasets dentro dele, a retenção mais longa entre todos os datasets na fita, a retenção mais longa é a que dita as regras de retenção do volume, tá bem? Muito bom. Bom, aqui o terceiro painel mais importante, então a gente tem o painel de volume, o painel de dataset, e o terceiro painel que a gente entende é o mais importante, é o painel que lista ou que traz detalhes sobre as profiles, diversas profiles que são definidas dentro do RMM para a retenção das fitas, né? Então, as profiles, geralmente, elas têm uma cara de dataset name, tá? É o mais comum a gente atribuir um qualificador, um padrão de nome de dataset
para poder ditar a retenção, ou para poder definir de que forma os datasets que se encaixam nesse modelo serão retidos, tá bem? Aqui a gente pode ver que todos os datasets que iniciam com YCJ, res, mais algum caractere, que é o percent, ponto T, qualquer coisa, mantido por essa profile, tá bem? Então, todos os arquivos que se encaixam nessa padrão de nome são retidos por essa profile. Muito bem, então aqui a gente encerra o overview de RMM, importante esse overview para a gente entender em que estamos com relação ao ZOSMF, tá? Bill, a gente tem alguma pergunta aí agora nesse overview de RMM? Opa, saiu algumas perguntinhas aqui, sim. Diga lá. Em que momento as informações do VRS são adicionadas nas informações da fita? No housekeeping ou no close? Perfeito. E como funciona a parte de segurança no RMM? Uhum, perfeito. Então, assim, hoje, agora, às 10 horas, 10h03, gravei uma fita. Gravei uma fita no ambiente que tem RMM controlando, tá? Essa fita, ela temporariamente recebe uma atribuição de uma quantidade de dias para retenção dela, tá bem? Por default, por definição, de forma automática, a fita recebe uma quantidade de dias para reter ela. Essa quantidade somos nós, administradores, que definimos, e geralmente é maior que um dia. Geralmente é maior que um dia. Muito bem. E para que serve essa retenção provisória? Serve até a próxima rodada, para manter a fita, claro, retida, até a próxima rodada do housekeeping. Então, eu gravei agora a fita às 10h04, essa fita recebeu uma atribuição de número de dias para retenção dela lá no RMM. Nós entramos no RMM depois que gravou essa fita, a gente já vê que a fita está retida por quantidade de dias. E aí, então, amanhã pela manhã, supondo que seja assim, supondo que seja esse o horário, tá? Amanhã pela manhã a gente vai rodar o housekeeping, que rodamos geralmente uma vez por dia. Housekeeping é uma rotina de RMM que roda usualmente uma vez por dia, ou geralmente uma vez por dia, e faz uma varredura entre as fitas que estão sendo retidas, se pode liberar ou não, né? E se as fitas devem ou não ser associadas a uma profile. Então, é nesse instante, quando rodamos o housekeeping, que aquela fita que foi gravada agora às 10h04, no instante em que rodamos o housekeeping, que a fita sai do modelo retenção provisória de número de dias e é atribuída a ela uma VRS ou uma profile de retenção. Tá bem? Então, é durante o housekeeping que o VRS é associado. Próxima pergunta, Bill? São essas mesmo. Tá bem. Não sei se ficou claro, mas se não ficou, por favor, comente novamente, a gente volta no final nesse ponto, tá? Repassando, gravei a fita agora, atribui-se a ela uma quantidade de dias para que ela seja retida provisoriamente, e na próxima rodada do housekeeping, seja essa rodada no mesmo dia ou no dia seguinte, ou seja lá quando for, o RMM, então, altera a retenção, trocando de número de dias para uma VRS. Ok? Muito bem, então vamos adiante. Bom, o ZOSMF, como o Bill detalhou bem, é uma interface gráfica, e o acesso a essa interface gráfica a gente faz através de um web browser, na rede corporativa, ou até mesmo usando um celular que está acessando a rede corporativa, tá? Então, enfim, existe uma facilidade, uma flexibilidade muito grande quando a gente passa a utilizar o ZOSMF, passa a usar a web browser para poder acessar as informações de RMM, tá bom? Aqui, nesse slide, eu mostro, ele mostra a tela inicial do ZOSMF, como o Bill também mostrou no bate-papo dele, e dentro desse painel inicial do ZOSMF, se a gente reparar aqui, mais ou menos no meio, no centro da tela, ou um pouquinho para a esquerda, tem o ícone do RMM.
tá bem? Que é esse ícone em roxinho com uma fitinha. Então, esse é o único ícone do RMM. Quando a gente abre esse ícone, ou quando a gente seleciona esse ícone, ele abre, então, a interface com o RMM, que tem, basicamente, 4 painéis, tá? O quinto painel, que é o painel de setup, ele não é tão importante, mas para nós, para usuários, basicamente, 4 painéis, painel de volume, de dataset, default e de monitoração, né? E para o administrador, o painel de setup. Apesar do nome, né, setup, o RMM, ele ainda não traz, ou a interação do RMM com o ZOSMF ainda não traz possibilidade, ou ainda não adicionou a possibilidade de a gente administrar o RMM, administrar no sentido de atribuir valores para o RMM, definir profile nova, alterar aquela retenção default de dias, enfim, setups diversos que a gente faz no ambiente, que o administrador faz no ambiente RMM. Esses setups ainda não estão disponíveis através do ZOSMF. Então, o RMM até agora, com o ZOSMF, tem apenas 2 APIs. E essas duas APIs em 2 linhas, elas definem visualização, search de volume, verificação de status de volume, e a segunda API, visualização de status de dataset. Então, são as 2 principais frentes com o ZOSMF, tá bem? As 2 juntas adicionam algumas coisas, algumas poucas coisas a mais, que abrem, então, os painéis de default table e de monitoração e também de setup. São informações menores, informações bem menores, a gente vai ver mais adiante. A maior quantidade de informações que a gente tem com o ZOSMF ainda hoje, ou até agora, como eu disse, é de volume, detalhe de volume e detalhe de dataset, tá? Esperamos novas APIs, né, no decorrer dos próximos meses, e, claro, no decorrer dos próximos anos, e a intenção é que a gente tenha toda a gestão de RMM incorporada nessa interface gráfica ou nesse acesso web browser, tá bem? Por hora, nós temos displays, sobretudo, display searches, né? Sobretudo de volumes e de dataset. Então, toda a informação de volume, toda a informação de dataset, a gente já tem nessa interface gráfica, tá bom? Muito bem, vamos repassar rapidinho essas 5 opções. Bom, aqui o painel de volume comparado com o modelo ISMF, né? Então, embaixo o painel que a gente tem no ZOS, e em cima o painel que a gente tem no ZOSMF, tá bem? O ZOSMF, ele traz, como toda web browser, né? Ele traz aqui alguns ícones, algumas telas, algumas opções de tela. Então, lá em cima à direita, algumas informações, alguns ícones que permitem, por exemplo, a gente fazer refresh da tela, a gente para fazer filtro, né, e até mesmo a gente descarregar para um arquivo no laptop o resultado desse search ou desse display que a gente fez aqui na tela. Então, reparem que quando a gente precisa, por exemplo, mostrar para um administrador, um gerente, ou qualquer coisa nesse sentido. É possível a gente, através do laptop, ou da estação onde a pessoa que precisa dessa informação, é possível a gente acessar, através da estação dessa pessoa, a interface gráfica do RMM, através de um browser, e lá na estação dessa pessoa, listar a informação que ele precisa, por exemplo, de volume, e fazer um download para a máquina dele daquele relatório que foi gerado, tá bem? Então, perceba a facilidade comparado, por exemplo, com a gente listar aqui no ISMF, até transformar essa lista aqui no ISMF num arquivo TXT ou coisa do tipo, lá na estação da pessoa que precisa da informação, tá bem? Até mesmo para o nosso dia a dia, né? A gente com acesso
web browser, a gente consegue facilmente acessar uma informação que tá associada a alguma queixa, né? A gente consegue acessar facilmente a informação, passar essa informação também através web browser ou através da rede, né? De forma bastante fácil para quem originou a queixa, né? Que é o que geralmente acontece no nosso dia a dia com o RMM. Bom, então aqui a tela de fita com a tela antiga, a comparação. Essa tela de fita, então, está totalmente incorporada no ZOSMF, tá? E uma das duas APIs, uma das duas poucas APIs que temos até agora, gera basicamente a informação de volume, mas a nossa expectativa e o roadmap que a gente tem acesso, ele define que essas APIs, a quantidade de APIs deve aumentar de forma bastante rápida, né, no intervalo curto, e com isso a gente então ter acesso basicamente a todas as informações ou todas as possibilidades de gestão do RMM através do web browser. Muito bem. Bom, então, repassando rapidinho, naquela tela principal, nessa tela principal que eu mostrei, desculpe, nessa tela principal aqui, eu mostrei aqui o exemplo de volume, mas além do volume, o que a gente tem, né? A gente tem, então, o volume tab, o dataset tab, que mostra os detalhes de dataset, o default table, que mostra alguns valores defaults do RMM, então são valores de defaults de funcionamento do RMM, né? Nós falamos sobre número de dias que retém provisoriamente uma fita. Então, o defaults, por exemplo, traz a informação de qual o número de dias que retém a fita provisoriamente, tá bem? Entre outros valores de funcionamento do RMM que o administrador, em algum instante lá atrás, definiu. Essa tabela traz para a gente parte desses valores, tá? Os valores mais importantes. Muito bem, a monitoração. A monitoração é basicamente sobre status de RMM, né? Então, assim, qual é a informação, qual é o journal, o nome do dataset de journal, aquela log, né, que eu mostrei lá atrás na infraestrutura de RMM, qual é o nome do journal, da log de RMM que tá em uso nesse momento? Qual é o nome do VISAM, da base VISAM que está em uso? Então, essa monitoração traz detalhes que ajudam o administrador de RMM no dia a dia, tá? O default pode, eventualmente, ser usado tanto pelo gestor quanto pelo usuário, dependendo da informação que o usuário estiver buscando. E setup, ele traz algumas informações da GUI, né, da interface gráfica do RMM. Então, alguns setups que podem atender de forma melhor um usuário comparado com outro usuário, tá? Então, são valores de uso do ZOSMF em conjunto com o RMM ou contra o RMM, né? Os setups permitem que a gente verifique ou que a gente navegue pelas informações de uso do web browser ou de uso da informação gráfica para informações do RMM, tá bem? Apenas visualização, tá, gente? Apenas visualização. Quem altera, quem pode alterar é o administrador, tá bem? Muito bom. Aqui embaixo ele tem uma nota. Basicamente, essa nota comenta sobre aquilo que eu falei lá atrás, quando eu estava mostrando os principais painéis de RMM lá na interface antiga, tá? Então, lá atrás eu falei que, a partir do painel de volume, você consegue navegar para o painel de dataset. Aqui na interface gráfica, a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, a gente entra no painel de dataset, faz uma busca por um dataset, localiza, e a gente quer, então, verificar detalhes da fita onde está aquele dataset. Então, a gente consegue navegar entre o painel de dataset e o painel de volume, para, então, pegar detalhes do volume, e vice-versa. A gente consegue navegar do painel de volume para o painel de dataset, para pegar detalhes do dataset, tá bom? Então, as duas principais funções, verificação de dataset, detalhe de dataset, detalhe de volume,
através do painel de dataset ou do painel de volume. Essas duas principais informações, dataset e volume, já estão totalmente incorporadas através já são totalmente acessíveis, já estão totalmente acessíveis através do ZOSMF, tá bem? Muito bom. Bom, aqui novamente o Volume Table, né, e ele detalha um pouquinho sobre esses diversos itens aqui no Volume Table, né, na navegação da tela. O Navigation Panel, que está lá em cima, aquela barra em verde, o Volume List, que é esse painel central, o Download Table, né, que é esse item 3, como eu falei, a gente consegue baixar essa lista, fazer um download dessa lista, né, os filtros aqui no item 4, aqui em cima, que também comentamos lá atrás, o Refresh Button, que está aqui no amarelinho, item 5, em cima à direita, Notification History, ou seja, alguma atualização que tenha ocorrido no ambiente, ele então o alerta aqui para quem estiver aberto na interface gráfica, e o Volume List, né? Então, o Volume List, ele traz detalhe do volume para o dataset que a gente selecionar, ou para o volume que a gente selecionar aqui à direita, aqui à esquerda. Então, aqui na esquerda tem a lista de volumes, seleciona um volume, ele abre detalhe do volume nesse painel menor à direita. Tá bom? Muito bem. Aqui uma amostra da tabela de filtros, né, relativamente simples, tem alguns campos que a gente pode usar para filtrar. Essa tela de filtro, voltando aqui um pouquinho, ela abre quando a gente seleciona aqui a opção 4, aqui em cima, está em cima à direita, abriu a opção 4, ou selecionou a opção 4, abre a tela de filtro, é uma tela de filtro comum, né, como essas telas que a gente usualmente vê por aí, com as opções de filtro. Aqui o painel de dataset, então selecionamos lá em cima dataset, fizemos um filtro e tal, chegamos na relação de dataset, e algumas informações, né, o volume onde ele está, a data de expiração e etc. E quando selecionamos aqui do lado um desses datasets, ele então carrega essa tela aqui na direita com a informação do dataset. Tá bem? Se a gente quiser verificar detalhes do volume onde está esse dataset, por exemplo, aqui o volume AD0004 está aqui em cima no meio da tela, a gente selecionando, a gente navega para a tela de volume e então verifica a informação de volume. Tá bem? Aqui, novamente, o Search, a tela de Search, então, novamente, uma tela comum de Search, que a gente seleciona aqui na tela de dataset. E a Default Table. A Default Table, ela, como eu disse, mostra alguns valores defaults que a gente tem definido lá no RMM. De novo, só display, a gente não consegue alterar nada, por hora só o gestor alterando lá no TSO, lá no ZOS. Tá bem? A tela de monitoração, ela mostra os aspectos principais, né, de monitoração, ou seja, qual é a parmelib do RMM, qual é o journal que está em uso, qual é o conta dataset e outras informações gerais em torno do RMM. Por hora, essas informações ainda não é ainda totalmente ou a totalidade do que a gente tem lá no TSO, tá bem? Isso deve evoluir, ou certamente vai evoluir com as próximas APIs que forem disponibilizadas. Muito bem. O painel de setup, né, aí tem relação, como eu disse, com a aplicação web, né, ou seja, a aplicação web do RMM, de que forma ela está definida ou foi setada, então aqui tem alguns displays, mas não conseguimos fazer nada, somente o administrador lá atrás no TSO. Muito bem, e por fim a tela é um fluxogramazinho, né? Então, eu tenho lá no RMM a facilidade de Web Interface, essa facilidade comunica através das APIs com o ZOSMF, e o ZOSMF, por sua vez, traz para a gente a informação como a gente tinha lá no TSO anteriormente. Tá bem? Então, reforçando, duas APIs até agora, toda informação de volume, toda informação de dataset, algumas informações de ambiente, RMM, e devemos ter novas APIs
no curto prazo. Beleza? Eu achei bacana isso daí. Uma coisa que eu acho que é legal da gente comentar que, assim, apesar de ser bem simples, né, as funções que a gente tem hoje, uma das coisas, além da interface amigável, é que facilita bastante a parte de automação, se você quiser incluir, interagir com o RMM, pegar essas informações já num formato JSON, num formato mais de desenvolvimento, né? É isso aí. É muito comum o administrador de RMM precisar extrair informação para passar para um usuário, para passar para um gestor em época de, se tiver algum problema, alguma dúvida sobre o funcionamento do RMM, enfim. É muito comum isso. E com o ZOS MF, além da visualização que o gestor de RMM, que o usuário de fita consegue ter com facilidade, também a geração de informação em caso de problema, ou em caso de dúvida, ou em caso de relatórios, seja para que finalidade for, ficou muito facilitado. E, claro, com as novas APIs, a gente deve facilitar ainda muito mais, tá bom? Mas eu acho que o principal ponto aqui, o principal recado é um produto com característica de um produto cinquentão, entrando para o ZOS MF, e com isso, o dia a dia com o RMM vai ficar muito mais fácil. Bacana. Beleza, pessoal. Eu coloquei para vocês aqui o link de feedback, tá? Então tá aqui embaixo. Então, se vocês puderem aí já acessarem, deixarem o feedback de vocês para ambos, né? A gente tem o Bill e o Enet aqui com a gente. Vou dar aí uns 10, 15 segundos para vocês, enquanto eu me despeço e agradeço aqui o Bill por ter trazido essa visão de ZOS para a gente e o Enet por ter amarrado tudo isso dentro de um contexto novo de storage aí. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tem bastante pergunta, Rafa, mas como a gente já está em cima do tempo, eu deixei meu LinkedIn. Se alguém quiser também conversar, quiser perguntar alguma coisa, pode conversar. Se quiserem, desculpe, Rafael, mas se quiserem enviar perguntas direto, enviem, a gente se organiza, a gente responde por e-mail. Toda pergunta que chegar e todas as perguntas que estão aqui, a gente pretende responder, tá bem? Exato. A gente vai fazer uma garimpada de todas as sessões, perguntas que a gente possivelmente não endereçou, e a gente vai dar um jeito de retornar para vocês, tá? Pessoal, vou encerrar essa sessão, estou indo já lá para a próxima sala, a gente está na sala 11, a gente vai para a sala 12 agora, onde a gente vai falar um pouquinho de Pervasive Encryption. Legal? Enet, Bill, muito obrigado. Eu vejo vocês, pessoal, na sala 12. Até mais. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.